A tecnologia ao alcance de todos. Fala, parceiro, tudo bom com vocês? Conforme prometido, hoje nós vamos continuar aqui com o Geraldo José Pinto, nosso diretor comercial, o nosso episódio sobre motivação e superação no mundo corporativo, fazendo aqui um paralelo com a caminhada que o Geraldo fez lá em Santiago de Compostela. Quem está aqui para me apoiar mais uma vez é a Letícia do marketing e o pessoal da produção aqui com a gente. Então, podemos, Gê? Bora lá. Então, vamos lá. Um dos itens assim que a gente vê, né, nas pesquisas que a gente faz sobre a caminhada de Compostela é o bastão, né? Assim, todos os peregrinos eles acabam em algum momento da caminhada utilizando o bastão. Talvez não no começo, né, mas em algum momento da caminhada os caras utilizam o bastão. Eu imagino que você também utilizou o seu. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o que essa ferramenta te trouxe de apoio e também traçar um paralelo com o nosso dia a dia, como o bastão pode nos ajudar. Bom, o bastão é esse aqui, né? Que eu havia mostrado, né? Então eu vou até falar um pouco dele aqui. O bastão, em termos técnicos, né? Ele acaba sendo um apoio, um terceiro pé, para você se apoiar, principalmente nas descidas, terreno irregular. Na subida ele te dá um conforto, né, na lombar. O que a gente vê muito, né, na peregrinação a Compostela são peregrinos que usam bastões mais tecnológicos, né? Os walking pole, né? Então são 2 bastões e ajudam na caminhada. Tem tipos de caminhada, né? Inclusive que se usa o bastão, tal, rende bastante o trabalho. Mas quando eu resolvi usar um bastão, eu queria uma coisa mais raiz, menos Nutella. Mais rústico. Então, quando eu cheguei em Saint-Jean, aliás, eu não falei isso, mas a caminhada ela começa no caminho francês. Ele tem uma única cidade na França. Ele se chama Caminho Francês, mas tem uma única cidade na França, que é Saint-Jean-Pied-de-Port. Então a gente sai de Saint-Jean, atravessa os Pirineus e a primeira cidade já é Roncesvalles, que já é na Espanha. Então, na França eu comprei o bastão. Eu escolhi o bastão e tal. E é engraçado, porque eu li um livro sobre o Caminho de Compostela, que era um livro que não falava de coisas técnicas, não falava da aventura, não contava a história do Caminho de Compostela, mas sim era um livro esotérico. E esse livro ele falava sobre o bastão, né? A altura do bastão, o jeito certo de você caminhar com o bastão, não tecnicamente, mas de uma visão mais energética, né? E não foi por isso que eu comprei o bastão. Eu tinha essa coisa que eu iria caminhar com um bastão de madeira. Alguns, inclusive, né, em outros livros que eu li, usavam o bastão para espantar os cachorros, porque os cachorros atacam a gente no caminho, tá? Porque, imagina, você está passando por meio de uma cidadezinha lá, e, cara, os cachorros atacam, você está invadindo a propriedade dele, né? Então o cachorro vem para cima latindo e tal, e você, né, sai daqui. Mas, assim, o bastão ele foi importantíssimo nessa questão do apoio, principalmente eu que tinha um problema de joelho, né? Então, nas descidas eu sofria muito, né, com o joelho. Então, o bastão era fundamental ali para dar o apoio, para me dar a segurança e o conforto que eu precisava. Mas aí, é engraçado isso, cara. Quando você está longe de casa, a coisa mais próxima que eu tinha a mim era o bastão de caminhada. E você cria um apego pelo seu bastão de caminhada, é seu companheiro de viagem, né? Eu esqueci ele uma vez, eu deixei ele encostado num lugar, era uma praça bem grande, e tinha um banheiro lá, e eu fui ao banheiro e deixei ele encostado. E aí, beleza, sentei lá com o pessoal para comer, dividi uma maçã em 6, pra você ter uma ideia de como é o negócio. E depois saímos caminhando e eu esqueci o bastão. Cara, eu voltei voando, eu andei quase 1 quilômetro de volta para pegar meu bastão de volta. É inevitável lembrar da história do Wilson, do náufrago, né? Da bola, pois é, um pouco parecido, né? É bem parecido mesmo. E beleza, o bastão virou meu companheiro de viagem, é o cara que me dava segurança, me dava apoio. Então, ele servia tecnicamente aquilo que eu tinha, né? E aí, só para falar um pouco mais do bastão, quando eu cheguei a Finisterra, né?
e eu tinha que voltar a Santiago. Então eu peguei um carro, a gente voltou de carro, eu e um amigo, né, voltamos de carro a Santiago de Compostela, e de lá a gente tinha que pegar um voo para Madrid. E eu falei, cara, eu não vou deixar o bastão, eu vou levar, eu tenho que dar um jeito de levar esse bastão de volta para o Brasil. E aí consegui despachar no aeroporto, apesar que era uma confusão para fazer isso no aeroporto, despachar um bastão de madeira. Ele era totalmente fora do padrão, né? Ele não pesa, não encaixa, e, nossa, uma coisa confusa, mas consegui. E quando chegou em Madrid, eles perderam meu bastão. Cara, foi uma odisseia de quase 2 horas tentando achar esse bastão. Ele caiu na esteira de bagagem, ele caiu do lado. E aí ele não chegou lá em cima, né, onde tinha que chegar. Porra, os caras tiveram que entrar dentro da esteira de bagagem para procurar. Entraram porque o negócio talvez fosse travar o sistema também, né? Aí acharam meu bastão lá quase 2 horas depois e eu trouxe. E outra odisseia foi trazer ele para o Brasil, né? No aeroporto de Madrid, você despachar o bastão, então foi uma odisseia também, mas eu lembro que eu encontrei uma senhorinha, uma simpatia de senhora, sabe? E eu acho que ela se propôs a ajudar por conta de um detalhe. E a gente pensa que não, mas tem muito peso. O passaporte brasileiro. Os brasileiros na Espanha, no Caminho de Santiago, eles são muito queridos. Eles são muito bem aceitos, as pessoas têm um carinho. Quando eu chegava nos albergues, e eu tinha que me registrar, porque eles te monitoram. Na hora que você chegou na França, até o final, quando você voltar para casa, tem um monitoramento, é uma regra do Caminho de Santiago. Então, em cada lugar que você chega, você apresenta o teu passaporte, eles tiram uma cópia do teu passaporte, arquivam, né? E quando eu pegava o passaporte, né, do Brasil, pô, os caras ficavam felizes, cara, te recebiam bem. Então, a gente acha que a gente é mal visto, né, fora do Brasil, ou a gente, né, o brasileiro é olhado de uma forma meio torta. Não é. Não é. As pessoas têm muito boa vontade com os brasileiros. Eu achei muito legal isso. Eu tinha essa impressão e, cara, me quebrou totalmente esse paradigma, né? Na Espanha. Não sei como é em outros países, né? Enfim, essa senhorinha, ela comprou a briga de mandar esse bastão de volta para o Brasil. E ela me ajudou e, no fim das contas, despachou na bagagem sem me cobrar €1 sequer. E quando chegou aqui no Brasil, foi tudo tranquilo, o bastão apareceu lá tranquilamente. Eles perderam outra mala, mas o bastão estava. Sem travar nenhum equipamento do aeroporto, não, né? Nada, foi tudo tranquilo. Bom, traçando paralelo para o nosso negócio, na história do bastão, o bastão no nosso negócio, no nosso comércio, no negócio profissional, ele é o apoio que o teu parceiro vai te dar na hora de fazer um negócio. Então eu fico pensando que um bastão de caminhada, pensando isso para o lado de um parceiro nosso de negócio, é toda essa estrutura que a Belfone tem por trás dela. É o cara da assistência técnica, é o cara da engenharia de projeto que acompanha o nosso parceiro num projeto que ele tenha qualquer. É aquele apoio que o Kiacaut vai dar quando visita ele. É o apoio que o atendente vai ter com ele. É o cara de unidade, né? O supervisor de unidade faz uma visita para entender uma determinada situação de negociação diferente. Então, é todo aquele apoio, aquela segurança que a gente passa para o nosso parceiro. A Belfone é o bastão de caminhada do nosso parceiro, da empresa, que está fazendo o seu caminho de Santiago, né? Então, talvez seja esse o maior paralelo, né? E só por curiosidade, né? O bastão, ele leva uma vieira. Na verdade, essa concha, né? É uma concha mesmo, né? É uma vieira. Comigo ela caminhou na mochila, né? Mas desde os primórdios do Caminho de Santiago, a concha é o símbolo do peregrino que vai a Santiago. Aliás, o cara é chamado de concheiro. Assim como o cara que vai a Roma é o romeiro. E o cara que vai a Santiago é o concheiro por causa da concha. E essa concha, ela vem, né, segundo as lendas, né, ela vem porque o caminhante ele levava essa concha, ele servia para beber água, ele servia para uma série de coisas, né, e acabou, com o passar do tempo, se transformando no símbolo do peregrino que vai a Santiago de Compostela. Legal. Cara, fantástico, né? Gê, a gente fez aqui um pequeno estudo lá de como que é a cultura lá do pessoal, né, local, né, durante a caminhada e como eles recebem os peregrinos, né? E você comentou que, pô, brasileiro é muito bem visto, tal, né?
E lá eles utilizam 2 termos, esse aqui eu vou ter que ler, não vai ter jeito, né? Eu nem sei se eu vou pronunciar corretamente, né? Mas é o Buen Camino e o Treia et Suceia. É assim que pronuncia? Buen Camino, cara, é uma máxima do caminho, né? O tempo inteiro. E o Treia et Suceia tem uma história por trás disso também, né? Mas eu vou contar sobre o que eu entendi. Legal. O cara que vai a Compostela, eu tinha assim, eu estava ansioso para que alguém no caminho me desejasse bom caminho. Porque, você imagina, é um caminho mundial, né? O caminho de Santiago, o caminho francês, ele é patrimônio da humanidade, né? É uma das rotas, é a terceira rota religiosa maior do mundo. E então tem gente do mundo inteiro que vai para lá, né? Então tem para nós que somos latinos, né? A língua ela não é tão complicada, né? Agora para os estrangeiros, um cara que vai do Canadá, vai dos Estados Unidos, até os franceses se enroscam um pouco com a língua, né? Mas tem coisas que são básicas dentro do caminho, que é o bom caminho. O bom caminho é quando você encontra um peregrino, você cruza um peregrino, você está mais rápido que ele está mais rápido que você, ele te deseja que você tenha um bom caminho, que o teu caminho seja tranquilo, que o teu caminho, você chegue ao ponto que você quer chegar, e ele te deseja bom caminho. E não é uma palavra simplesmente, sabe? É um mantra que você ouve no caminho todo. E de verdade, a gente percebe que é um desejo mesmo, sabe? É uma vibe boa que o cara te entrega quando ele cruza por você, e ele está te desejando que você seja feliz no caminho, que você conclua com saúde, que você conclua com bem, né? Que você consiga chegar ao teu ponto. Então, te deseja bom caminho. O Treia et Suceia é o seguinte, a tradução disso, né? A tradução talvez seria assim, o Treia né? Vai em frente, siga em frente, ânimo, sabe? É uma palavra que te empurra para frente, né? Vai, segue. E o et Suceia é para cima, né? E não é para cima, para o alto. Na verdade é para cima, evolua, né? E tem um fundo que no caminho eu encontrei, né, uma explicação, um comentário sobre isso que eu achei bacana. É assim, o et Suceia, né? Vai para cima e você não está sozinho, Deus está com você. Então, durante o caminho todo, essa é a vibe do negócio, né? É você encontrando gente de todas as partes do mundo, gente que se esforça para conseguir conversar com você, porque uma coisa é você tentar falar inglês com um americano e não entender nada. Eu disse que eu encontrei um amigo lá, né, para falar sobre isso. Na verdade, eu tive uma sorte danada, né? Eu tive um enrosco quando eu cheguei no aeroporto, por ser brasileiro, tinha uma questão ali no departamento sanitário da Espanha, eu tive que fazer um teste de Covid e por isso eu me atrasei, perdi o trem. Então aquele trem que eu ia direto para Pamplona, ele saiu, aí eu tive que ir para Zaragoza e depois para Pamplona. E imagina, eu me enrosco com uma baldeação no metrô de São Paulo, né? Então eu tinha que fazer uma baldeação em Zaragoza, né? Num país estranho que eu não dominava a língua, né? Mas e foi engraçado, porque quando eu cheguei no balcão para comprar o bilhete, o cara me informou que o trem já tinha ido, né? E eu ia ter que esperar muito, talvez eu perdesse a vaga no meu albergue, né? E ele falou assim, não, vai para Zaragoza, né? E de lá você faz uma baldeação e vai para Pamplona. Eu falei, putz, mas vai ser complicado. Ele, não, homem, não passa nada. Arrancou o bilhete, pegou o dinheiro e vai. Sabe? E deu tudo certo mesmo, né? Em Zaragoza eu conheci 2 espanholas que estavam fazendo o caminho de Santiago, numa história bem interessante até, né? Eram 3 amigas, para ser rápido, 3 amigas que eram aeromoças aposentadas da Ibéria, e elas tinham feito trechos já do caminho de Santiago. E uma delas, a Flor, ela teve câncer e morreu. E as 2 amigas, então, resolveram que naquele ano elas iam fazer o caminho todo pela amiga. Então, era uma história bacana, sabe? Elas tinham uma relação muito forte, as 3, né? E as 2 eram gente boníssima, sabe? Então, deu uma sorte. Encontrei com elas em Zaragoza e elas foram comigo, assim, junto, mas separado, né? A gente se encontrava nos albergues, jantava junto e tal. E elas foram até Burgos comigo. Depois, uma delas teve um problema de bolhas no pé e ela teve que ficar alguns dias parada em Burgos e depois elas prosseguiram, mas a gente se desencontrou.
Mas um outro cara, o Ralph, que era um americano, e para falar da língua, o Ralph é americano, o pai dele era espanhol, e eu demorei 2 dias para entender o nome dele. Ralph, né? Ralph, e eu entendia que era Brown, e eu chamava ele de Brown, ele não me atendia, falava, pô, esse Brown é muito mal educado, né? Eu falo com ele, ele não me entende, e daí eu descobri que o nome dele era Ralph, né? E o Ralph, ele não queria falar inglês, ele falava espanhol, né? E a gente via essa questão, assim, regional, bem marcada, né? Os americanos não se esforçavam para falar espanhol, e todas as outras raças do mundo se esforçavam para falar espanhol, né? Menos o Ralph. O Ralph falava espanhol. E queria falar espanhol. Então, existe essa troca, né, no caminho, né? Tanta gente de tantas nacionalidades e culturas diferentes que quando se encontram te desejam, numa única língua, um bom caminho, né? Te desejam aquilo de bom que ele tem para te entregar naquele momento, que é o desejo de que você percorra o teu caminho com tranquilidade, com saúde. E o Trei Etsuseya tem essa função mais antiga, né? Mais primitiva, que era vá em frente, né? Siga em frente e Deus está com você, né? Então é bacana isso, sabe? E é um sentimento verdadeiro. Isso é legal. Você percebe na conversa, assim, no tom de voz das pessoas, na entonação, no momento que ele te encontra, o olho no olho, sabe? Chega a ser emocionante isso, sabe? Quando você deseja algo assim, você olha uma pessoa no olho e bom caminho, né? Então, é uma coisa bacana. Vamos falar um pouco sobre os locais de descanso, né? A gente já tocou um pouco no último episódio, né, nesse assunto, mas é mais para a gente entender, né? A gente estudou e viu que muitos locais de descanso são albergues, e tem até alguns locais de descanso que são igrejas. Não sei se você chegou a dormir em alguma igreja, alguma coisa assim, né? Mas tem os locais de descanso. Acho que pouca tecnologia ou nada, né? Talvez de tecnologia nos locais. Assim, como eram esses locais? E jogando um pouco pro lado espiritual da coisa, né? Você buscava, cara, nessa distanciamento que você tinha de casa, você tentava se conectar com Deus? O que batia em você nesse momento de descanso, que devia ser um momento aguardado naquele dia, né? Que você andou pra caramba, vou descansar, mas você não estava perto dos seus. O que você buscava nessa hora? Bom, essa é uma pergunta legal, cara. Essa é uma pergunta bacana. Os locais de descanso, quando a gente fala de albergue, né, o fim da jornada do dia, então existiam vários tipos, né, de situações, né? Os albergues hoje eles são muito bem estruturados, né? A maioria deles tem internet, né? Alguns albergues te dão um café da manhã de manhã, ou tem uma janta coletiva, né, onde todo mundo faz a ceia juntos, né? Esses são os momentos mais legais, né? Porque você tem uma comunidade de gente, uma legião estrangeira sentada numa mesa, compartilhando experiências, né? Comendo, bebendo vinho e tentando se entender, né? Então essa coisa do final do dia, essa muvuca, né, que ficava ali, era uma coisa legal demais, né? Um network assim fantástico, né? Mas existiam então duas situações. Tinha o descanso do fim do dia. Descanso do fim do dia, você tinha percorrido ali 25, 27, 30 quilômetros, jornadas curtas, às vezes 16 quilômetros. Chegava no albergue, os albergues de todo tipo, né? Albergues muito legais, com um preço tranquilo, albergues muito simples. O primeiro albergue mesmo que eu fiquei, tirando da montanha, né, que foi o Horizon, chamava Colegiata de Santa Maria de Roncesvalles, a primeira cidade da Espanha, e é um monastério gigante, né, muito antigo, né, e cara, com uma estrutura assim, uma limpeza, uma coisa tão legal, tão agradável de ficar, que eu falei, pô, se for assim é legal, né, mas não é assim o caminho todo, né. Então, mas ali foi uma experiência muito legal, né, de dormir. No dia seguinte, né, às 6 horas da manhã, eles acordam os peregrinos com cânticos gregorianos, sabe? É um negócio muito diferente, né? E daí tem um café da manhã super bem estruturado. Foi muito legal essa primeira experiência.
Mas houve experiências muito mais simples do que essa, né? Então, eu não precisei dormir na rua, né? Mas eu passei perto disso, né? Por conta de horário, coisa do tipo, ou lugares que a gente chegava e não tinha mais vaga, né? Eu passei um perrengue que foi quando eu cheguei na Galícia, né? A Galícia parece que é outro mundo, um pouco diferente de tudo que a gente viu, né? Quando você chega na Galícia, é terra de celta, se fala em bruxa, né? É uma coisa muito diferente, né? Então, e se fala em bruxa, mas se fala sério, né? Fala em bruxa. Não, é bruxa. Bruxa Então, tá ali. Você tem um bosque para atravessar, não vá ao bosque depois das 4 da tarde, porque tem bruxa no bosque. E aí você fala, tá, né? E aí, quando você manda tá, né? O que acontece? Você vai lá, o cara, o nativo lá, fala, vai lá para ver, né? Você vai lá para ver. Então, é uma coisa assim, você crê em bruxas? Não creio, pero que elas vai. Então, né? A gente tem que ficar atento com a cultura regional. Mas, então, é uma terra diferente. E essa chegada à Galícia, né, era uma subida muito grande, era um dia duro, né? Era um dia de subida. E a gente estava com 3 graus de temperatura, uma chuva, a gente molhado até os ossos, sabe? Mesmo com a blusa impermeável e tal, né? Mas você estava molhado, estava pesado, né? Uma subida pesada no barro. A Galícia, ela é fantástica, né? Mas aquele caminho era frio, chuva, barro e bosta de vaca para todo lado. E aí, cara, foi um dia penoso, assim, sabe? Doído, um dia doído. E quando a gente chegou na Galícia, chegou no lugar onde a gente precisava chegar, não tinha vaga no albergue. Nossa. E o próximo albergue era a 9 quilômetros e a gente já tinha andado uns 28, 29. Sabe, não dá mais, o corpo não aceita mais, não, sem chance, né? E aí vem aquele mau humor, né? E aí, nesse dia estava eu, o Ralph e a Marine, que era uma francesa que acompanhou a gente parte do caminho também. Aí a gente falou, pô, e agora, né? Só tem um albergue nesse lugar, né? E a gente acabou indo comer um negócio lá, comer um polvo lá, o pulpo da Galícia, que é um prato famoso, né? E é muito bom mesmo. E daí lá a gente viu um número de telefone, foi perguntar o que era o número da Ana, que tinha um táxi. Falei, pronto. O que a gente fez? Arrumou uma vaga 9 quilômetros depois, mas a gente foi de táxi até lá, né? E na chuva e tal. E nesse albergue era um albergue meio puguento, sabe? Era ruim. Mas tinha uma banheira lá no quarto, que eu enchi ela de água quente lá, e eu acho que eu fiquei umas 2 horas ali cozinhando para me esquentar, sabe? Mas foi fantástico isso, né? Então, foi dia complicado, com um albergue ruim, mas tudo isso a gente supera no dia a dia, né? Agora, tinha aquele momento do descanso, a parada do caminho. E aí aconteceu um negócio interessante, né? Como eu disse no começo, lá no episódio anterior, eu nunca fui um cara muito católico, assim, né? Eu fui batizado na igreja católica, mas eu nunca fui um católico praticante, assim, né? E uma das minhas buscas era justamente essa, né? Tentar me reconectar com a minha fé, né? E isso vale para todo mundo que faz o caminho, não importa qual é a religião, né? O caminho está aberto a todo mundo. Então, eu tinha lido num livro de um cara que fez o caminho e ele falou que ele chegava nas igrejas em que ele entrava, ele tinha um ritual, que ele entrava na igreja, ficava em silêncio e fazia uma oração. Ele rezava um Pai Nosso e disse que aquilo fazia muito bem para ele, né? Eu já tinha entrado em algumas igrejas, aliás, a gente entra em igrejas o tempo inteiro, porque o caminho é um caminho religioso, né? E as igrejas são incríveis, né? São antigas, são bonitas, eu disse, muita arte dentro das igrejas, né? É um lugar bacana, né? E então teve um dado momento que eu entrei numa das igrejas, logo no começo do caminho, e que eu resolvi experimentar esse ritual, né? Então, eu entrei na igreja, eu tirei a minha mochila, eu sentei no banco, eu fiquei um tempo em silêncio ali, né? Não tinha muita gente, devia ter 2 ou 3 peregrinos ali na igreja, tirando uma foto ou outra e tal, mas também em silêncio, né? Respeitando o ambiente, né? Uhum. E
Aí eu sentei ali, tirei minha mochila, né? E, sabe, baixar aquela vibe que você tá do caminho, né? E aí eu fiz uma oração, né, ali. E, cara, me parece que é uma carga rápida de celular, sabe? É uma coisa, assim, que é uma sensação bacana, uma sensação de tranquilidade, uma sensação de calma e de quietude no espírito, né? E eu saí dali da igreja para continuar o meu caminho como se eu tivesse descansado uma noite inteira de sono de novo e pronto para seguir o caminho, né? E eu tornei isso hábito. Eu entrava nas igrejas, né? E eu entrei em muitas, como eu disse, mas em todas elas eu fazia uma oração, né? Eu dedicava aquela oração, às vezes, para um amigo que eu sei que tá doente, para uma amiga que está passando por uma coisa complicada e difícil. Pedia pelos meus amigos, pela minha família e tal, e eu fazia uma oração, me conectava ali com aquele ambiente, né? Naquele livro que eu falei que eu li, que falava sobre uma visão mais esotérica do caminho, né? Foi escrito por um cara da Ordem Rosa Cruz, esse livro, inclusive. Ele fala que algumas das igrejas do Caminho de Santiago estão em pontos energéticos do caminho que são catalisadores de energia, né? E não sei se sim, se não, né? Eu não tenho a sensibilidade nem a profundidade de estudo para entender isso, né? Mas a verdade é uma só. Quando você está dentro de um ambiente desse, que você tenta se tranquilizar, os problemas desaparecem, né? O cansaço desaparece, né? É outra vibração e você sai de lá bem. Então, isso me fez muito bem ao longo do caminho, né? Eu parava e me reabastecia num ambiente desse, né? Ficando tranquilo e tentando caminhar depois numa outra vibe, né? E durante o caminho é legal porque você acaba abrindo algumas gavetas complicadas, né, que você enterrou, coisas que estão ali já guardadas, que você não queria mexer e que vale a pena você abrir essas gavetas de novo e entender novamente essa coisa, né? Então, com relação ao descanso, era isso, né? Era esse descanso no meio e aquele descanso do final, que era muito legal. Legal, gente. Eu acho que traçando um paralelo com o dia a dia do nosso cliente, né, do nosso parceiro, até da nossa equipe, né? Existem momentos que é necessário a gente dar uma parada, respirar e retomar. Fábio, aqui na Belfone a gente vê momentos desses, e tenho certeza que os nossos parceiros de negócio também têm momentos estressantes, né? A exigência em cima de prazos, de preços, negociações, a coisa complicada. Cara, isso vai levando a gente para uma roda, para uma sansara de confusão e que de verdade traz uma energia ruim pra gente, sabe? A gente chega no final do dia acabado, né? E eu queria ter essa doutrina, essa disciplina de poder me acalmar durante o dia, né? De ter esse momento, mas é difícil no dia a dia, né? Mas para quem consegue, sabe, parar um momento e respirar, cara, faz toda a diferença. Com certeza, com certeza. Legal, G. Bom, e aí, depois de tanto tempo de caminhada, né? O Geraldo tá lá, enxergando no horizonte a chegada ao destino final, né? Como que, assim, 2 momentos. Como que foi para você olhar no horizonte e ver que você tava ali perto de chegar e o momento da chegada, que são coisas diferentes, eu acho, né? Você fala assim, nossa, eu já tô avistando o meu destino, talvez. Não sei se dava para ver, né? Enfim, mas 2 pontos. Estou chegando e a chegada. Como que foi esse momento para você? Esses são os momentos assim que desmontam o cara, né? Porque assim, na verdade são 2 momentos. A chegada a Santiago e a chegada a Finisterra são 2 momentos interessantes, né? A chegada a Santiago é assim. Em Santiago de Compostela existe um aeroporto. Algumas pessoas pegam um avião e descem no aeroporto de Santiago de Compostela e caminham alguns metros até a catedral. E é um negócio bonito, então é uma visita bacana de se ver, né? Mas você atravessar 800 e tantos quilômetros, né, pelo norte da Espanha, né, a pé, e quando você chega num ponto, tem um lugar lá que se chama Alto do Gozo, é um monte alto e que você consegue lá de cima enxergar as torres da Catedral de Compostela. Aquilo já é um momento assim que você fala, caraca, cheguei,
né? E tá longe ainda, né? Falta ainda uns 20 e poucos quilômetros. Mas você avista o teu objetivo, você avista a tua meta. Então ela tá perto, você fala, cara, eu tô conseguindo, vai se tornar realidade. E aí, tem um detalhe que, putz, eu lembrei agora, cara, disso e para mim foi um ponto, assim, incrível, né? Nos vídeos que eu assistia, eu lembro que os peregrinos que chegam a Santiago chegam por um caminho e eles passam por uma espécie de um túnel. Na verdade, é um anexo da catedral, né? E na verdade se forma um túnel com uma escadaria. E nessa escadaria, a acústica é tão boa que durante a noite você vê tem pessoas tocando, cantando, ali recebendo uma moeda, né? Por aquilo que eles estão fazendo. São artistas de rua e que estão ali, né? Só que durante o dia, na chegada a Santiago, talvez por uma tradição, existem músicos tocando gaita de fole. Então, nos vídeos que eu vi o cara chegando a Santiago sob a música de uma gaita de fole. E eu falava para Adriana, né, para minha esposa, eu falava, Adri, tem 2 momentos que eu vou entender que eu estou no caminho de Santiago, né? Quando eu tirar uma foto, e depois se der para colocar algumas fotos ali, vai ser legal até, né? Mas tirar uma foto em cima da ponte em Saint-Jean-Pied-de-Port, que é uma ponte muito significativa para o peregrino que parte de Saint-Jean, e a hora que eu chegar em Santiago ouvindo a música da gaita de fole, para mim vai ser o momento que eu vou entender que eu cheguei, que eu concluí. E então, quando eu vi as torres lá do alto do monte, né, eu sabia que eu estava perto já, e você vai caminhando, e daí a vibração já é totalmente outra, né? Porque o caminho ele acaba se dividindo em 3 etapas, né? Eu li sobre isso e eu achava que podia ser um exagero ou um padrãozinho que tinha sido criado, mas não é, né? O caminho ele se divide em 3. Tem uma parte que é física, né? O corpo sofre, o corpo tem que se adaptar, né? Você não está acostumado a andar 30 km todo dia, 25 que seja. Então o seu corpo sofre, ele sofre. Mas chega um momento que o seu corpo se acostuma a levantar cedo, a dormir cedo e a caminhar. E aí o teu corpo, acho que ele entra numa fase que fala, ó, você quer ir, vai, eu tô aqui, né? Toca aí na sua vida. Então, né? Tem um segundo momento que ele é mental. E eu passei muito por esse momento mental, que era mexer nas minhas gavetas, que era discutir a relação comigo mesmo, e que era brigar comigo mesmo para chegar no meu objetivo. Eu negociei várias vezes comigo mesmo se eu ia chegar a Santiago ou não. Eu ficava, cara, eu tô aqui, eu não posso voltar sem chegar a Santiago. Então eu negociava, eu vou chegar em Santiago, mas talvez eu não vá a Finisterra, se eu não aguentar. Eu negociava. Numa subida, que era bem puxada, eu negociava com o meu corpo, falava, cara, eu tenho que chegar lá em cima, né? Falava, de novo subida, né? Não, sim, sabe? Então, é uma briga, uma luta, sabe? Eu nunca tinha passado por isso, sabe? Ter uma guerra interna, sabe? Pra você mesmo tentando se derrubar, é uma coisa maluca isso, sabe? É coisa de louco. Aliás, eu tenho que falar com a Glaucia sobre isso, a nossa psicóloga. E o terceiro momento é totalmente espiritual. Quando você venceu a fase física, né, a dor física, você dominou o seu mental, aí você entra numa fase espiritual, aí a vibe é outra, né? Aí você entra numa vibe mais tranquila e a questão espiritual fica muito mais aflorada, né? Então, quando do caminho ali do monte, do Alto do Gozo até Santiago de Compostela, você está num transe, assim, é uma coisa, sabe, você andou muito já, e você está chegando ao teu objetivo, né? Você vai conquistar a tua meta. Então, eu fui caminhando, e eu estava tão, assim, desencanado com a coisa, e quando eu entrei na cidade de Santiago, e fui caminhando para um destino às torres, né? Chegou um momento que eu, escutei a gaita de fole. E nessa hora, eu comecei a chorar, cara, sabe? Eu lembro que eu me emociono até agora com isso. Eu me lembro que eu entrei na praça do Obradoiro, que é a praça em frente à catedral. Eu não conseguia acreditar, cara, sabe? Eu tava com 2 amigos, com o Ralph e com a Marine, e eu abracei eles me abraçaram, aquela felicidade, sabe?
Mas era uma coisa tão assim intensa, sabe? Era uma sensação de dever cumprido, de meta atingida, que é uma coisa que não tem explicação, é só fazendo, né? Cada um dentro do seu esforço e do seu objetivo, mas quando você bate na catedral com o fundo da gaita de fole tocando, cara, você fala, pô, eu cheguei, sabe? Eu fui capaz de fazer isso, né? Eu consegui, com dor, com briga interna, com recurso reduzido ou não, dependendo de cada um, mas eu cheguei aqui, né? Então isso é fantástico, né? O segundo momento importante, que é depois da partida de Santiago a Finisterra, eu viajei leve. A minha mochila continuava tendo o peso que ela sempre teve, mas eu estava leve, sabe? Eu já tinha deixado os pecados dos meus amigos das pedras lá na Cruz de Ferro, né? E eu acho que eu tinha deixado os meus pecados lá também, sabe? Porque dentro da catedral tem a tumba do apóstolo Tiago, ou seja, as relíquias do apóstolo estão lá, né? Então você tem uma visitação, né? Você desce às catacumbas lá da catedral, né? Onde está o túmulo. Santiago é um negócio muito bonito, é um túmulo todo de prata, né? Tem uma grade na frente, acho, talvez para evitar um vandalismo, alguma coisa assim. Mas você desce uma escadaria e você vai para um lugar assim, e lá é uma sensação que é indescritível, né? Eu nunca tinha sentido nada parecido. Você está diante das relíquias de um cara que andou com Cristo. Só isso, né? E aí, não sei, aquele lugar ele tem uma energia diferente, ele tem uma coisa diferente, você se arrepia, se chora, você, sabe, você sai do seu normal, você sai da casinha, sabe? E foi muito bacana fazer isso, sabe? Passar por aquele momento e estar diante daquela crença, né? daquela figura, daquela imagem ou daquele símbolo, né? Independente da religião, mas ele tem muita força nas lendas e em tudo que diz respeito à caminhada em Santiago de Compostela, né? Então é uma coisa muito forte, é uma coisa que mexe muito com a gente. E depois que eu saí de lá, que eu saí de Compostela para chegar a Finisterra, eram mais 4 dias de caminhada. Mas foram os melhores 4 dias do caminho. Eu já tinha chegado no meu objetivo, que era Santiago. Mais 90 e poucos quilômetros. Estava quase me sentindo no sofá de casa já. E a caminhada a Finisterra foi fantástica, foi tranquila, foi leve. Eu aproveitei o caminho, eu vi as coisas, eu senti os gostos, foi muito mais legal. E quando eu cheguei a Finisterra, que daí realmente é o ponto zero, é o marco zero do caminho, né? Ou seja, o caminho termina ali, eu dei uma sorte incrível, né? Porque eu peguei 4 dias a Finisterra, os 4 dias foram dias de sol, dias bonitos, as fotos foram maravilhosas. E Finisterra, como eu disse, é um penhasco, né? E quando eu cheguei lá nesse penhasco, estava eu e o Ralph só. E a gente parou para tomar uma cerveja num lugar que tem lá, tem um farol, o farol de Finisterra, né? E o dia estava tão bonito, e a gente falou, pô, vamos ficar para ver o pôr do sol aqui, né? Que diz que é bonito. E eu peguei simplesmente o pôr do sol mais bonito que eu já vi na minha vida, sabe? E por que ele é mais bonito? Ele não é diferente do pôr do sol em Diadema, né? Não é diferente do pôr do sol na praia. É a vibe toda, é aquela gente toda pendurada naquele penhasco, vendo o sol se pôr, né? E você vê o mar à tua frente, né? O Atlântico Norte à tua frente, e o sol se pondo, né? E aquilo, cara, fecha com chave de ouro a viagem, sabe? É a medalha de participação, né? Apesar que quando você chega em Santiago, você recebe a compostelana, né? Que é um certificado de que você percorreu, né? Aquilo, isso feito pela diocese da Catedral de Santiago. Mas a medalha de ouro é o pôr do sol em Finisterra, né? E eu tive sorte, eu fui premiado com aquilo, porque alguns dias antes estava chovendo, dia nublado, não tem pôr do sol. Quer dizer, o sol se põe, mas a gente não vê, né? Mas naquele dia o pôr do sol foi incrível, né? E eu saí de lá com a sensação de que, cara, valeu a pena cada passo que eu dei, né? Valeu a pena cada bolha que eu tive no pé, ou cada metro que eu caminhei com a mochila de 11 quilos nas costas, né? Aquilo fecha o ciclo todo de uma forma legal e você fala, cara, valeu a pena, né?
Então, Finisterra foi assim, foi o fechamento com chave de ouro, né? Depois, quando entardeceu, depois que o sol se põe, o farol de Finisterra acende, é um farol funcional ainda, né? Então, o farol ilumina o céu. Tinha uma lua nesse dia. Eu fiz umas fotos lá que ficaram assim incríveis, né? E então você via a lua, você via o farol iluminando o céu, você via o mar, o reflexo da lua no mar, sabe? É cena de filme. Então, cara, fecha com chave de ouro, né? E aí eu voltei a Santiago no dia seguinte. Aliás, eu fui a Múxer, que é um outro lugar que tem um farol também, um percurso legal, mas eu fui de ônibus até lá, de carro. E depois voltamos a Santiago e eu quis ir de novo passar lá no túmulo de Santiago. Falei, eu tava naquela vibe muito, né, tava muito exacerbada, né, a questão espiritual, né, vamos ver agora, né. E eu entrei de novo lá, né, e foi igualzinho. Foi igualzinho, né, aquela vibração, aquela coisa diferente. Quem conta como foi, não consegue passar. É como ver um filme e depois ler o livro, sabe? Você precisa estar lá para ver. E estando lá é uma experiência para a vida toda. Agora, se eu traçar um paralelo disso para o negócio, é assim: cada pessoa tem o seu caminho de Santiago. Cada empresa tem o seu caminho de Santiago a ser percorrido. Não em Santiago de Compostela, não no norte da Espanha, né? Mas em Diadema, em São Bernardo, em São Paulo, na Zona Norte, na Zona Leste, não importa onde essa empresa, essa pessoa esteja. Cada um percorre o seu caminho de Santiago. O caminho de Santiago é uma alusão a algo que a gente passa todos os dias, né? Quando eu acordo de manhã e venho trabalhar, eu estou fazendo o meu caminho. Eu quero chegar no final do dia, lá no albergue, tomando um banho e tendo uma cama limpa para dormir. Não é diferente do cara que acorda de manhã, pega um ônibus, senta no posto de trabalho dele e vai tentar batalhar uma venda. Não é diferente do cara que acorda de manhã, pega o seu carro e vai atender um chamado técnico, vai subir num poste, vai fazer uma manutenção dentro de uma empresa qualquer. Aquele é o caminho de Santiago dele. E ele quer chegar ao final com saúde, né? Então, a gente precisa entender isso em algum momento, sabe? Que não pode ser só pelo dinheiro, né? Tem muito mais. O Fábio, quando acorda de manhã e vem trabalhar na Belfone, eu sei que tem uma Isabela lá atrás, que é o caminho de Santiago dele, né? Quando eu venho para cá, eu tenho o meu caminho de Santiago também a percorrer. Então, as coisas elas acontecem de uma forma como tem que acontecer. Só que a gente precisa entender isso. As pessoas precisam entender, enxergar qual é o seu caminho de Santiago e o quanto você está disposto a dar de esforço para concluir o teu objetivo, para atingir a tua meta. E repito, não pode ser só pelo dinheiro. Tem que ter um outro objetivo por trás disso. Tem alguém lá atrás te esperando quando você chega na tua casa, né? E você está lutando por aquilo. Então, acho que o maior paralelo é isso, é entender essa referência, né? Essa relação. Eu chego a pensar que todo mundo deveria fazer essa experiência. Talvez não em Santiago, talvez no Caminho da Fé aqui em São Paulo, ou talvez caminhando numa trilha qualquer, diariamente, alguma coisa assim, mas dedicar aquele tempo a conversar consigo mesmo, sabe? Se isolando do resto das coisas e se permitir acertar o seu dia, né? Para começar o dia seguinte com toda a força e toda a garra que você precisa para conquistar o teu caminho de Santiago. Eu acho que basicamente é isso. Caramba, gente, fantástico. História, assim, só quem vai saber na pele o que é. Mas dá para viajar escutando as suas histórias aí, né, da caminhada. É muito legal. Bom, recados finais para os nossos parceiros. Queria que você desse um recado final aí para quem está acompanhando, né? Nosso podcast, o nosso Belcast. Tá, o recado ele é simples, né? Busquem seus objetivos, né?
De verdade, conheçam o seu caminho, estudem o seu caminho, se preparem para o seu caminho. Saibam usar as ferramentas que estão disponíveis para você fazer o seu caminho, né? Uma das ferramentas são seus parceiros de negócio. Eu estou falando da Belfone, lógico, mas existem tantos outros parceiros de negócio nesse mercado, né? Não só falando do nosso negócio da Belfone, como todos os negócios que cada empresa necessita. Então, mas eu acho que você está preparado, você conhecer o cliente, você conhecer as necessidades dele, você ser assertivo naquilo que você precisa oferecer a ele, é um grande passo. Agora, não se iludam, porque as dificuldades vão acontecer, né? Vai ter pedra no caminho, vai ter subida, vai ter chuva, vai ter bolha no pé, vai ter dor nas costas, sabe? Vai ter uma série de dificuldades, né? Mas essas dificuldades, elas vão ficando para trás a cada dia que você acorda de manhã disposto a chegar do ponto A ao ponto B, né? Então, se eu tivesse que dar um recado para alguém, dar não um conselho, uma sugestão para alguém, seria esse, né? Se conheça o que você faz e faça bem feito. O resultado é a chegada a Santiago de Compostela ouvindo a gaita de fole. Acho que é isso. Fantástico. Uma honra estar fazendo esse episódio com você, Fábio. Para mim. Obrigado pelo convite. Sem jogar confete, né, como eu costumo falar, mas eu te admiro pra caramba, cara. Parabéns aí pela trajetória. Que superação do caramba. Eu não me imagino andando tudo isso. Mas, nossa, é fantástico. Deixa eu só mostrar um negócio. Eu coloquei aqui na mesa, né? Não sei se a câmera consegue pegar bem, né? Isso aqui, né? Nossa, olha quanto carimbo, cara. Só que tem os dois lados. Né? Isso daqui é um passaporte, né? Cada carimbo desse foi um lugar onde eu passei, onde eu dormi, uma cidade ou algo assim. Então, ele começa na França e termina em Compostela. É um negócio que eu guardei, uma recordação para saber, eu precisei percorrer tudo isso. Tá tudo carimbado. Tá tudo carimbado. Tá completo o álbum. Tá completo o álbum de figurinha, é verdade. Legal, gente. Verdade. Bom, parceiro, esse foi o nosso terceiro episódio em 2 partes. Agradecer aqui o pessoal da produção, agradecer o pessoal do marketing, agradecer a nossa audiência. Gê, obrigado mais uma vez. Fábio, obrigado a todos que assistiram o nosso podcast. Legal. Parceiro, então é isso. Fiquem atentos aí que semanalmente a Belfone vai trazer conteúdos relevantes para o seu negócio. Se você está no YouTube, clica no sininho, ative as notificações. Estamos também no Spotify com o nosso Belcast. E é isso. #vem pra Belfone. Valeu, parceiro. Um abraço.